O Grito de Munch. O Grito é uma série de 4 pinturas do norueguês Edvard Munch, que data de 1893. A obra representa uma figura andrógina num momento de profunda angústia e desespero existencial. O plano de fundo é a doca de Oslofjord, em Oslo, ao pôr do sol. O Grito é considerado como uma das obras mais importantes do movimento expressionista e adquiriu um status de ícone cultural, concorrendo com a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Movimento expressionista. O expressionismo foi um movimento artístico e cultural de vanguarda surgido na Alemanha no início do século XX, transversal aos campos artísticos da arquitetura, artes plásticas, literatura, música, cinema, teatro, dança e fotografia. Manifestou-se inicialmente através da pintura, coincidindo com o aparecimento do fauvismo francês, o que tornaria ambos os movimentos artísticos os primeiros representantes das chamadas vanguardas históricas. O movimento surge como uma reação ao positivismo associado aos movimentos impressionista e naturalista, propondo uma arte pessoal e intuitiva, onde predominasse a visão interior do artista, a expressão, em oposição à mera observação da realidade, a impressão. O expressionismo compreende a deformação da realidade para expressar de forma subjetiva a natureza e o ser humano, dando primazia à expressão de sentimentos em relação à simples descrição objetiva da realidade. A série tem 4 pinturas conhecidas. 2 dos quadros da série, A Ansiedade e o Desespero, se encontram na posse do Museu Munch, em Oslo. Outra na Galeria Nacional de Oslo e outra em coleção particular. Em 2012, esta última tornou-se a pintura mais cara da história a ser arrematada no leilão, por 119 milhões de dólares. Usando da cor para traduzir a intensidade dos sentimentos e desprezando a exigência de verossimilhança da pintura naturalista, Edvard Munch dá uma interpretação pessoal do real que abre caminho ao expressionismo. O pintor baseou seu estilo fortemente expressivo em artistas como Toulouse-Lautrec, Van Gogh e Gauguin. O Grito foi pintado em Berlim, onde Munch se estabeleceu depois que a controvérsia provocada por seus quadros tinha levado à secessão de Berlim, mas ainda se percebe a influência dos 3 pintores. A Secessão de Berlim foi uma associação artística fundada por artistas berlineses em 1898 como uma alternativa à Associação de Artistas de Berlim, dirigida pelo Estado e de caráter conservador. O quadro é uma imagem do medo irracional que sentimos durante o pesadelo. Munch visualiza essa experiência sem o auxílio de aparições assustadoras, e é por essa razão que sua obra é mais convincente. O ritmo das linhas longas e sinuosas parece fazer com que o eco provocado pelo grito reverbere por todos os cantos do quadro, transformando o céu e a terra em uma grande e sonora cena de horror.
A fonte de inspiração de O Grito pode ser encontrada na vida pessoal do próprio Monk, um homem educado por um pai controlador que assistiu quando criança à morte da mãe e de uma irmã. A lutar pelo sonho de se dedicar à pintura, Monk cortou relações com o pai e integrou a cena artística de Oslo. A escolha não lhe trouxe a paz desejada, bem pelo contrário. Monk acabou por se envolver com uma mulher casada que só lhe trouxe mágoa e desespero, e no início da década de 1890, Laura, a irmã favorita, foi diagnosticada com doença bipolar e internada num asilo psiquiátrico. O seu estado de espírito está bem patente nas linhas que escreveu no seu diário. Eu caminhava com 2 amigos, o sol se pôs, o céu tornou-se vermelho sangue. Eu ressenti como que um sopro de melancolia. Parei, apoiei-me no muro, mortalmente fatigado, sobre a cidade e do fiorde. De um azul quase negro, planavam nuvens de sangue e línguas de fogo. Meus amigos continuaram seu caminho. Eu fiquei no lugar tremendo de angústia. Parecia-me escutar o grito imenso e infinito da natureza. Monk imortalizou esta impressão no quadro O Desespero, que representa um homem de cartola e meio de costas inclinado sobre uma vedação no cenário em tudo semelhante à da sua experiência pessoal. Não contente com o resultado, Monk tentou uma nova composição, desta vez com uma figura mais andrógina, de frente para o observador, e numa atitude menos contemplativa e mais desesperada. Tal como seu precursor, esta primeira versão do Grito recebeu o nome de O Desespero. O quadro foi exposto pela primeira vez em 1903, como parte de um conjunto de 6 peças intitulado Amor. A ideia de Monk era representar as várias fases de um caso amoroso, desde o encantamento inicial a uma ruptura traumática. O grito representava a última etapa, envolta em sensações de angústia. A recepção crítica foi duvidosa e o conjunto Amor foi classificado como arte demente. Mais tarde, o regime nazista classificou Monk como artista degenerado e retirou toda a sua obra em exposição na Alemanha. Um crítico considerou o conjunto, e em particular o grito, tão perturbador que aconselhou mulheres grávidas a evitar a exposição. A reação do público, no entanto, foi a oposta e o quadro tornou-se um motivo de sensação. O nome O Grito surge pela primeira vez nas críticas e reportagens da época. Monk acabou por pintar 4 versões de O Grito para substituir as cópias que ia vendendo. O original de 1893, na medida 91 por 73,5 centímetros, numa técnica de óleo e pastel sobre cartão, encontra-se exposto na Galeria Nacional de Oslo. A segunda, na medida 83,5 por 66 centímetros, em têmpera sobre cartão, foi exibida no Museu Monk de Oslo até o seu roubo em 2004. A terceira pertence ao mesmo museu e a quarta era propriedade de um particular, até ser arrematada em um leilão da Sotheby's em maio de 2012. Para responder ao interesse do público, Monk realizou também uma litografia que permitiu a impressão do quadro em revistas e jornais.
Assim como a maioria das pinturas expressionistas, o Grito coloca na tela os dramas mais obscuros da sociedade do pintor Munch, subverte a atmosfera e a figura protagonista da obra com ondulações de tons vivos e sombrios, até reproduzir o reflexo de um espelho deformante, sempre exteriorizando algo negativo, usando das deformações e das cores para causar esta angústia. Em 12 de fevereiro de 1994, o Grito da Galeria Nacional de Oslo foi roubado em pleno dia por um conjunto de ladrões que se deu ao trabalho de deixar uma mensagem que dizia: "Obrigado pela falta de segurança." 3 meses depois, os assaltantes enviaram um pedido de resgate ao governo norueguês, exigindo um resgate no valor de $1 milhão americanos. As entidades norueguesas recusaram a exigência e pouco depois, a 7 de maio, o quadro foi recuperado numa ação conjunta da polícia local com a Scotland Yard. Em 22 de agosto de 2004, a versão exposta no Munch Museum foi roubada num assalto à mão armada que levou também a Madonna, do mesmo autor. O museu ficou à espera de um pedido de resgate que nunca chegou. Em abril de 2005, foi preso um homem em ligação a este crime e surgiram rumores que os assaltantes tivessem queimado o quadro como uma forma de eliminar provas. A polícia norueguesa anunciou ter reencontrado os quadros a 31 de agosto de 2006. Em dezembro de 2006, os danos causados ao quadro pelos ladrões foram qualificados como irreparáveis por especialistas em pinturas do Museu Munch. As pequenas manchas produzidas pela umidade são vistas pelos peritos como um problema sem solução alguma, enquanto uma série de fendas e buracos causados por queimaduras de cigarros exigem trabalhos de restauro extremamente complicados e difíceis. No entanto, os danos não terão repercussões para os visitantes do Museu Munch. Munch pintou ao longo de décadas 4 versões de O Grito. 3 delas estão em museus na Noruega, enquanto a 4ª estava nas mãos de Peter Olsen, um empresário norueguês cujo pai foi amigo e patrono de Munch, tendo adquirido inúmeros quadros do artista. Nessa versão de 1895, as cores são mais fortes do que nas outras versões e é a única em que a moldura foi pintada pelo artista com o poema que descreve a caminhada ao pôr do sol que inspirou a pintura. Outra particularidade única dessa versão é que uma das figuras que está em segundo plano olha para baixo, para a cidade. 2 de maio de 2012 foi vendido pelo preço recorde de $119 milhões, cerca de 91 milhões de euros, tornando-se a obra mais cara em leilão, superando o quadro até então recordista de Pablo Picasso, Nu, Folhas e Busto, que em maio de 2010 foi leiloado por $106 milhões, 81 milhões de euros. A obra foi comprada pelo empresário norte-americano Leon Black. O Grito na cultura popular. A carreira dessa obra, enquanto ícone cultural, começou no período pós-Segunda Grande Guerra. Com a popularização da obra, o Grito tornou-se um dos quadros mais reproduzidos de sempre, não só em pôsteres, como também em canecas, canetas e porta-chaves. Outras referências incluem: a revista Time colocou o Grito em destaque como capa de sua edição dedicada aos complexos de culpa e ansiedade em 1961. Nos anos 80, Andy Warhol realizou uma série de trabalhos dedicados à obra de Munch, que incluiu uma reinterpretação do Grito. Ghostface, o assassino psicopata da série de filmes Scream, Pânico, esconde sua identidade sob uma máscara inspirada no Grito. A mesma máscara aparece no filme Scary Movie, sátira de Scream.